Você já sentiu como se todo o seu esforço simplesmente desaparecesse no ar? Como se, por mais que trabalhe, lute e tente, a crise financeira estivesse te esmagando aos poucos. As contas não param de chegar, os boletos se acumulam. No fundo, nasce aquele medo silencioso de não conseguir sustentar quem você ama. É um peso que tira o sono, rouba a paz e te faz se sentir sozinho. Mas e se hoje fosse o dia em que algo mudasse? Se você crê que Santo Expedito pode agir nessa batalha invisível que está travando a sua vida financeira, escreva nos comentários: eu preciso dessa vitória. Curta este vídeo, ative o sininho e se inscreva, porque essa oração urgente pode ser o divisor de águas que você esperava. Você já percebeu como uma crise financeira tem o poder de destruir não apenas números em uma conta bancária, mas a paz dentro de um lar? Ela começa silenciosa, uma dívida aqui, um atraso ali. De repente, parece que um peso invisível tomou conta de tudo. O coração aperta toda vez que o telefone toca, com medo de ser mais uma cobrança. O sono não vem, porque a mente não desliga. As preocupações se transformam em vozes que repetem sem parar. Você não vai conseguir, tudo está perdido. É assim que a crise se instala, não apenas no bolso, mas na alma. Muitos não percebem, mas há uma batalha espiritual acontecendo por trás dos problemas financeiros. O inimigo age com astúcia, usando o medo, o desânimo e a vergonha para enfraquecer a fé e isolar quem está sofrendo. Ele sussurra mentiras no silêncio da madrugada, dizendo que não há saída, que ninguém entende, que você vai afundar sozinho. E é nesse ponto que muitos desistem, não porque não têm capacidade, mas porque perdem a esperança. Há pessoas que, ao atravessar uma crise financeira, sentem como se Deus tivesse se calado, como se suas orações não tivessem mais força, como se a ajuda tivesse sido negada. Mas é justamente nesse ponto, quando a dor parece maior do que a fé, que a intervenção divina pode acontecer de forma mais poderosa. E é aqui que entra Santo Expedito, o santo das causas urgentes, o intercessor que se levanta quando tudo parece sem saída. Imagine alguém com o coração cansado, que já tentou renegociar dívidas, já buscou novos caminhos, mas tudo continua travado. Essa pessoa começa a duvidar até da própria capacidade de vencer. Os pensamentos negativos a cercam como uma tempestade. O desespero se mistura à culpa, e a vergonha se torna um peso nos ombros. Nesse momento, muitos começam a se afastar de Deus, acreditando que a oração não resolve problemas financeiros. Mas essa é uma das maiores armadilhas espirituais. Fazer você acreditar que está sozinho, quando na verdade o céu está pronto para agir. Crises financeiras não são apenas números, são lágrimas escondidas no travesseiro, olhares preocupados durante a refeição, discussões silenciosas dentro de casa. É uma dor real, profunda, que não pode ser ignorada. Mas também é um terreno fértil para testemunhos de fé, para recomeços e libertações. Santo Expedito tem sido invocado ao longo dos séculos por aqueles que enfrentam situações sem saída. Ele não é um símbolo de fraqueza, mas de vitória sobre o tempo, sobre os bloqueios, sobre o desespero. Enquanto muitos se rendem ao medo, outros escolhem lutar espiritualmente. Não se trata apenas de dinheiro, mas de quebrar correntes invisíveis que impedem o fluxo de bênçãos. A crise financeira, quando vista com os olhos da fé, pode ser o momento em que você deixa de lutar sozinho e entrega a batalha a Deus por meio da intercessão poderosa de Santo Expedito. É nesse campo de guerra que o impossível começa a ruir, quando a oração substitui o desespero, e a esperança volta a respirar. Quando uma crise financeira se prolonga,
algo mais profundo começa a acontecer. Não é mais apenas sobre contas atrasadas, é sobre a sensação de estar preso em um ciclo que não tem fim. Cada tentativa frustrada de sair dessa situação machuca um pouco mais. A pessoa se levanta todos os dias tentando recomeçar, mas parece que algo invisível empurra tudo para trás. E, aos poucos, a confiança se esvai. O medo toma conta dos pensamentos, e a fé começa a vacilar. É nesse terreno de vulnerabilidade que forças espirituais negativas costumam agir com mais intensidade. Há quem pense que a inveja, a maldição ou os bloqueios espirituais não têm impacto na vida financeira. Mas quem já sentiu na pele sabe, existem situações em que, por mais que se esforce, tudo trava. Negócios que pareciam promissores desmoronam sem explicação. Portas que estavam prestes a se abrir são fechadas de forma abrupta. Contatos desaparecem, oportunidades evaporam, e a vida financeira se transforma num deserto silencioso. Isso não é apenas azar, é guerra espiritual. Nessas horas, muitos sentem vergonha de pedir ajuda. Fingem estar bem, mesmo quando o desespero aperta o peito. O medo de serem julgados os faz carregar o peso sozinhos, e o silêncio se transforma em um abismo. A ansiedade cresce, a esperança se apaga, e a pessoa começa a acreditar que nasceu para sofrer. É exatamente nesse ponto de fragilidade que o inimigo tenta sufocar qualquer semente de fé. Ele quer te convencer de que orar não adianta, de que Deus se esqueceu de você, de que ninguém vem te socorrer. Mas a verdade espiritual é outra. O inimigo pode tentar travar caminhos, mas ele não pode resistir ao poder de uma oração feita com fé verdadeira. E é aqui que a intercessão de Santo Expedito se torna uma arma poderosa. Ele é conhecido como o santo das causas urgentes, aquele que age quando tudo parece perdido, aquele que pisa sobre o tempo, sobre as barreiras e sobre a incredulidade. Imagine alguém no auge do desespero financeiro, com dívidas que parecem crescer como uma sombra sem fim. Essa pessoa, ao invés de desistir, dobra os joelhos e entrega essa batalha a Deus, pedindo a Santo Expedito que vá à frente. Nesse ato de fé, algo começa a mudar, não porque o dinheiro cai do céu, mas porque a escuridão espiritual começa a ceder. Onde antes havia desespero, nasce uma centelha de coragem. Onde havia medo, surge confiança. Muitos testemunhos ao longo dos séculos mostram que Santo Expedito foi invocado justamente em momentos de extrema urgência. Pessoas que estavam à beira de perder tudo, que não tinham mais a quem recorrer, experimentaram uma reviravolta inesperada. Não é coincidência. Quando a fé entra em ação, forças espirituais que antes bloqueavam começam a ser desfeitas. O que parecia impossível começa a dar sinais de mudança. É importante entender que crises financeiras profundas muitas vezes não são apenas consequência de erros humanos. Elas podem ser também brechas espirituais abertas, ataques que vêm silenciosamente para minar a confiança e destruir sonhos. Reconhecer isso não é fraqueza, é sabedoria. Porque quem entende que está em uma batalha espiritual sabe que a solução não virá apenas de cálculos, mas de fé, oração e proteção divina. Santo Expedito, como guerreiro de Deus, não age devagar. Sua intercessão é conhecida por sua rapidez, por quebrar correntes e abrir portas quando ninguém mais consegue. Quando o clamor é sincero e vem do fundo da alma, ele intervém com força, trazendo clareza, oportunidades e livramento. Em meio à crise, quando tudo parece ruir, ele é o sinal de que Deus ainda está presente, pronto para agir. Há um momento, no meio da crise financeira, em que o peso se torna quase insuportável. Não é mais só sobre boletos, números ou dívidas. É sobre a alma cansada,
o coração esmagado pela sensação de impotência. A mente grita em silêncio. Porque nada dá certo. Porque tudo trava. Esse é o instante mais perigoso, quando a dor ultrapassa a lógica e se transforma em desespero. É aí que muitos se sentem sozinhos, abandonados, como se Deus tivesse virado o rosto. Mas é justamente nesse vale escuro que a oração tem o poder de rasgar o silêncio e abrir caminhos que pareciam enterrados para sempre. Quando a mente está tomada pelo medo e pelo fracasso, decisões erradas se acumulam, oportunidades passam despercebidas, e tudo parece conspirar contra. A energia espiritual ao redor da pessoa se torna pesada, sufocante, como se uma nuvem escura a seguisse por onde fosse. Esse ambiente não é imaginário. Ele é real e espiritual. É nesse terreno que forças negativas se alimentam, usando a dor como porta de entrada para criar ainda mais bloqueios e tormentos. A crise financeira, então, se transforma em um campo de batalha invisível. Quantas vezes alguém já disse: parece que tem algo me segurando? Negócios travam na última hora. Propostas evaporam sem explicação. Planos bem estruturados desmoronam de repente. Isso não é apenas azar. É resistência espiritual. E é por isso que a luta precisa ir além da lógica humana. Ela precisa entrar no território da fé. É nesse campo que Santo Expedito, o santo das causas urgentes, atua com força. Ele não age de forma tímida. Ele é descrito como um guerreiro, alguém que pisa sobre os bloqueios e desfaz correntes espirituais que os olhos humanos não veem. Quando uma pessoa decide clamar a Santo Expedito, não está apenas fazendo uma oração, está travando uma guerra espiritual contra toda força que trava suas finanças, seus negócios e seus caminhos. É como se uma luz poderosa começasse a brilhar em meio à escuridão. A força da oração não está nas palavras bonitas, mas no desespero sincero de quem clama. Quando alguém ora de verdade, não apenas com os lábios, mas com o coração em pedaços, o céu se move. Santo Expedito é invocado justamente nesses momentos, quando a urgência é extrema, quando não há mais planos B, quando tudo parece perdido. Ele entra em cena como intercessor, quebrando as cadeias que seguram o progresso e abrindo brechas onde antes havia muros. Essa libertação espiritual não é um conto bonito. É algo real, vivido por milhares de pessoas ao longo dos séculos. Há relatos de portas que se abriram de maneira inexplicável, dívidas pagas no último instante, empregos surgindo de forma inesperada, negócios florescendo após orações intensas. E não foi coincidência, foi intervenção divina. Quando a pessoa está no limite, sentindo que a crise financeira está sugando tudo, força, dignidade, fé, é nesse momento que a oração urgente se torna uma espada. O medo começa a perder espaço. A dor encontra um refúgio. A alma cansada respira de novo. A presença de Santo Expedito, imaginada diante dos olhos fechados, não é apenas uma imagem. É um lembrete de que Deus não abandona seus filhos. Aqueles que se rendem em oração profunda descobrem algo poderoso. Não é preciso ter controle de tudo para vencer. É preciso ter fé. Porque quando a alma se ajoelha com sinceridade, os céus se levantam em defesa. E Santo Expedito se torna um mensageiro dessa resposta urgente, não para prometer riqueza instantânea, mas para devolver esperança, abrir caminhos e destruir tudo aquilo que impedia a prosperidade de fluir novamente. Há momentos em que o coração começa a apertar de forma tão intensa que parece que nada mais vai dar certo. Você olha para o extrato bancário e sente um frio na espinha. As contas não param de chegar, o prazo está acabando, e a sensação de estar sendo sufocado pelo peso das dívidas cresce a cada segundo. É nessa hora que o desespero quer assumir o controle. E é exatamente nesse instante que muitos desistem.
Mas é também nesse instante que o impossível pode começar a acontecer, quando você decide colocar a sua luta nas mãos de Santo Expedito. A verdade que poucos falam é que a dor financeira corrói não apenas a conta bancária, mas a alma. Ela destrói relacionamentos, rouba a paz de espírito e alimenta pensamentos sombrios de derrota e fracasso. Muitos, ao chegar nesse ponto, acreditam que não há mais solução. Mas Santo Expedito é conhecido justamente por agir no limite, no instante em que tudo parece perdido. Ele é o santo das causas urgentes, aquele que se levanta quando todos os caminhos já estão fechados, quando a esperança parece um fio prestes a se romper. Imagine-se por um instante, ajoelhando-se, com o coração pesado, clamando por uma resposta. Aquele silêncio que antes era angustiante começa a se transformar em um sinal invisível de força. Por quê? Quando você entrega verdadeiramente suas dores a Santo Expedito, não é apenas uma oração, é um grito de fé. É declarar que a dor não será mais a sua sentença, que a crise não será o seu fim. Muitos testemunhos relatam que o socorro vem quando a confiança ultrapassa o medo. Quando, mesmo chorando, alguém ergue os olhos e diz: "Eu confio em ti." É nesse ponto que a luta espiritual começa a se transformar em vitória concreta. E não, isso não significa que o dinheiro simplesmente aparece do nada, mas que portas inesperadas se abrem, oportunidades surgem, pessoas certas cruzam o caminho. Porque a fé em Santo Expedito não é superstição, é entrega profunda. O maior erro que muitos cometem é tentar lutar sozinhos, com o coração fechado, dominado pelo medo. Mas a fé verdadeira começa quando você reconhece que não tem mais forças. Ainda assim, escolhe confiar. O desespero é um terreno fértil para milagres quando é colocado aos pés de um intercessor poderoso. E Santo Expedito tem sido esse intercessor para milhões de fiéis ao redor do mundo, agindo em momentos onde não havia mais nenhuma saída aparente. Você não precisa fingir que está tudo bem. Você pode chorar, pode sentir medo, pode até tremer diante da incerteza. Mas, enquanto muitos param aí, você pode dar um passo a mais, entregar. E, quando essa entrega é real, o peso que parecia esmagar começa a perder força. O medo se transforma em coragem, a escassez dá lugar à confiança. Pouco a pouco, a vida volta a ter direção. Não ignore esse chamado. Se o seu coração apertou, se você sentiu como se essa mensagem fosse diretamente para você, é porque chegou a hora de agir espiritualmente. Santo Expedito não se atrasa. Ele age no tempo exato, no instante em que você abre mão do controle e deixa que Deus opere por meio da intercessão dele. Agora é com você. Fortaleça essa corrente de fé. Escreva nos comentários: "Eu confio em Santo Expedito", para declarar publicamente que você está se levantando espiritualmente contra a crise. Deixe o seu like para que mais pessoas recebam essa mensagem e se unam nessa corrente de oração. E se inscreva no canal para não caminhar sozinho nessa batalha. Juntos, fortalecidos pela fé, nenhuma porta permanecerá fechada.